A revista Veja traz reportagens sobre o processo de separação do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, e sua ex-mulher, Ana Cristina Siqueira Vale, em 2008. Na ação em que a ex-mulher pedia divisão dos bens e pensão alimentícia, Ana Cristina disse que Bolsonaro tinha rendimentos elevados e bens que somavam 4 milhões de reais. No processo, a ex-mulher disse ainda que Bolsonaro furtou o conteúdo de um cofre dela, mantido num banco, mas o inquérito foi arquivado. Ouvida agora pela Veja, Ana Cristina negou as acusações, alegando que estava magoada e que disse coisas que não deveria. Afirmou que ele é digno, carinhoso, honesto e provedor. A revista Veja teve acesso a um processo em que a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, disputava com ele a guarda de um filho dos dois, hoje com 20 anos, e pedia pensão alimentícia. Segundo a revista, Ana Cristina alegava que Bolsonaro se recusava a fazer a partilha justa dos bens. O processo é de abril de 2008, da primeira vara de família do Tribunal de Justiça do Rio. A revista afirma que, na ação, Ana Cristina anexou uma lista de bens e a declaração do imposto de renda de Bolsonaro relativa àquele período. A lista discrimina 17 bens arrolados, incluindo 3 casas, 3 salas, um apartamento, 3 lotes, 5 veículos e uma moto aquática. Os bens somavam 4 milhões de reais, que, segundo a revista, equivalem em valores atualizados a 7 milhões e 800 mil reais. A revista compara a declaração de imposto de renda que consta do processo com a relação de bens apresentada em 2006 à Justiça Eleitoral por Bolsonaro, em que o deputado declarou o valor de R$ 433.934, inferior, portanto, ao que consta no imposto de renda dele. O advogado Daniane Furtado, especialista em direito eleitoral, disse à revista que a omissão de bens na declaração à Justiça Eleitoral pode ser enquadrada nos crimes de falsidade ideológica e sonegação. A reportagem revela que, no processo, Ana Cristina diz que Bolsonaro tinha uma próspera condição financeira e que a renda mensal do deputado chegava a R$ 100 mil, 183 mil em valores atualizados. Na época, Bolsonaro recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 8.600 como militar da reserva. No processo, Ana Cristina diz que, para totalizar os R$ 100 mil, Bolsonaro recebia outros proventos, mas Ana Cristina não identifica a origem desses recursos. A reportagem publica o trecho do pedido de pensão em que Ana Cristina faz essa afirmação. A revista reproduz ainda um boletim de ocorrência policial de 26 de outubro de 2007, em que Ana Cristina denuncia o furto de R$ 600 mil em joias, $30 mil e R$ 200 mil em dinheiro vivo, guardados num cofre alugado por ela numa agência do Banco do Brasil no centro do Rio. A reportagem afirma que esses valores são incompatíveis com os rendimentos do casal. Segundo a revista, Ana Cristina acusou Bolsonaro do furto. O registro do furto do conteúdo do cofre na polícia foi confirmado pela TV Globo. Ana Cristina foi chamada para depor nesse inquérito, mas jamais compareceu. A investigação foi arquivada pela polícia. Num depoimento a que a Veja teve acesso, um gerente do banco, Alberto Carras, confirmou que o casal mantinha cofres na agência e que o cofre de Ana Cristina teve o conteúdo furtado. A revista revela que Carras foi ele próprio acusado há 2 anos de furtar mais de R$ 2 milhões de vários cofres da agência do Banco do Brasil, onde trabalhava. A revista indaga: poderia ter sido ele o então ladrão do cofre de Ana Cristina? Mas a própria revista afirma que na lista de supostas vítimas de Carras não aparece o nome de Ana Cristina nem de Bolsonaro. Na época, o repórter Eduardo Tchau mostrou a prisão de Carras pelo furto dos cofres da agência onde ele trabalhava. Você traiu a confiança dos seus clientes? Não, Tchau, não tem nada disso. Está havendo um equívoco muito grande. Você não levou o dinheiro das gavetas? De jeito nenhum. Não existe nenhuma prova a esse respeito. Se houvesse prova, eu já estaria preso há muito tempo. Tem imagens do senhor levando? Não tem, não. Na reportagem, o Fantástico revelou que Carras foi descoberto a partir da denúncia de uma cliente e de imagens do próprio banco que mostram o gerente retirando valores dos cofres.
Segundo a revista, na fase em que discutia a guarda do filho, a defesa de Bolsonaro juntou um depoimento em que o deputado acusava a mulher de chantageá-lo. Dizia que Ana Cristina tinha levado o filho para o exterior e condicionava o retorno da criança à devolução do dinheiro e das joias supostamente tiradas do cofre. Na semana passada, o jornal Folha de São Paulo publicou telegramas do Itamaraty em que Ana Cristina diz ao cônsul brasileiro que foi para a Noruega depois de ameaçada de morte pelo ex-marido.